Olá a todos, meu nome é Daniel Borges Fialho, eu sou médico neurologista. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os laudos médicos e a escola, os laudos escolares. Como essa relação entre o encaminhamento de um laudo escolar, a recepção na escola e o que a gente espera disso tudo. É muito importante que a gente entenda que nem sempre os laudos escolares são o que a escola espera. Muitas vezes os pacientes são encaminhados com demandas as quais a escola nos manda com uma intenção e nós descobrimos que o paciente, na verdade, tem outra comorbidade a qual a escola não achava que o paciente tinha. Ou é muito comum também recebermos uma devolutiva, às vezes, da família, nos dizendo que a escola disse: eu não concordo com o laudo. É um direito de todos nós, que todos nós temos em discordar de qualquer coisa, certo? Mas é muito importante que a escola entenda que não concordar com um laudo precisa ter uma base científica para isso, certo? Então, é muito importante que a gente entenda que quando a gente tem um distúrbio, um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, como o transtorno do espectro autista, como o TDAH, como um transtorno de linguagem, como um transtorno de deficiência intelectual, nós teremos, às vezes, solicitações e demandas as quais, infelizmente, não estão amparadas na legislação brasileira. Não significa com isso que nós não as devamos solicitar. Exemplo, é extremamente comum um laudo de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com ou sem impulsividade, onde nós solicitamos professor auxiliar em sala de aula, tendo em vista as grandes dificuldades que esse aluno apresenta, seja de atenção, seja mesmo de hiperatividade ou de ambos. A escola muitas vezes nos retorna dizendo: mas ele não tem direito. Direito ele tem, ele pode não haver uma lei que ampare isso, é diferente. Então, como as famílias devem proceder? As famílias devem, então, buscar os seus direitos de outra forma, mas que a criança tem direito, ela tem direito sim. Tanto ela tem direito que a gente coloca isso no laudo, porque é uma necessidade médica. Funciona da mesma forma que quando a gente prescreve um medicamento e esse medicamento não tem no SUS, não é amparado pelo SUS. Então significa que essa criança não precisa do medicamento? Não. Significa que o que precisa mudar é a lei. O que precisa mudar é a legislação. O que precisa mudar é a legislação educacional do Brasil, a ponto de que as pessoas que necessitam tenham seus direitos melhor amparados. Não nós, enquanto especialistas em neurologia infantil, temos que nos adequar à legislação e não solicitar o que é necessário. Eu tenho só uma pergunta. Se fosse o seu filho, você gostaria que eu solicitasse o professor auxiliar para ele ou não? Eu sei que a sua resposta vai ser sim. Então, quando a gente solicita um professor auxiliar em sala de aula, não é porque a gente acordou com a vontade de fazer isso, é porque nós estamos enxergando uma necessidade premente, uma necessidade urgente de um maior auxílio em sala de aula. Outro exemplo, quando nós temos as crianças que têm um transtorno de deficiência intelectual, as crianças que têm deficiência intelectual leve, a legislação tem uma dificuldade de as amparar, mas nas crianças que têm deficiência intelectual moderada e grave, a legislação ampara de uma forma mais adequada. Quando a gente coloca que uma criança tem uma deficiência intelectual leve, é extremamente comum a família nos reportar que essa criança não teve acesso a um professor auxiliar, que não teve acesso a outras atividades, que não teve acesso ao atendimento educacional especializado, muitas vezes, né? Que o atendimento educacional especializado é direcionado a crianças com dificuldades maiores. Próprios lugares onde há intervenção nessas crianças preterem as crianças com deficiência intelectual leve e
preenchem os seus espaços com as crianças que têm deficiência intelectual moderada ou até mesmo somente com as crianças que têm deficiência intelectual grave. A pergunta é: todos não têm direito? Por que preterir as deficiências intelectuais leves? Eles têm deficiência intelectual, eles necessitam de acompanhamento. Essas crianças vão ter problemas depois quando forem para o meio de trabalho. Elas vão ter uma dificuldade para serem inseridas no mercado de trabalho. Então elas devem ser manejadas de uma forma muito adequada para que se extraia o máximo desta criança. Então não podemos simplesmente colocar de lado ou tratar de uma forma diferente porque tem uma deficiência intelectual leve. Nós precisamos entender isso. Outra coisa é o transtorno do espectro autista. Se eu tenho um transtorno do espectro autista nível 3, eu tenho, dentro do Sistema Único de Saúde, uma abrangência melhor, eu tenho uma contingência melhor, eu tenho um amparo melhor. Mas se eu tenho um transtorno do espectro autista nível 1, eu tenho menos acesso, as famílias acabam tendo menos acesso. Por quê? Por que isso acontece? Nós precisamos entender que essas crianças também têm as suas dificuldades, também têm as suas necessidades. Nós não temos que fazer a escolha, é isso que eu estou dizendo. O que está errado é a escolha. Porque eu escolho a quem eu vou beneficiar mais. Por que não fazê-lo da mesma forma? Ah, mas eu não tenho pessoal. Ah, mas eu não tenho material. Ah, me falta tempo. Então nós precisamos encontrar isso. Nós não podemos simplesmente deixar as pessoas de lado em função do númerozinho que as acompanha. Estamos deixando as pessoas de lado dependendo do número que a acompanha. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma mãe me solicitando um laudo cujo problema era: se eu escrevo que a criança tem deficiência intelectual moderada, ela não tem acesso a uma determinada categoria de auxílio. Mas se eu escrevo que a criança tem deficiência intelectual grave, ela tem acesso a determinada categoria de auxílio. Por quê? Qual a diferença entre uma criança que tem deficiência intelectual leve, moderada e grave? Nós sabemos essa diferença? Ou melhor, a pessoa que está do outro lado, que criou essa categorização para o determinado auxílio, conhece essa diferença entre essas crianças? Então, se eu tenho uma criança que eu tenho uma deficiência intelectual leve, tá tudo legal? Então, se eu tenho uma criança que tem deficiência intelectual grave, tá tudo horrível? É assim que funciona? Não. Nós precisamos parar de categorizar as crianças para que tenhamos ou benefícios ou para que tenhamos benesses em relação à educação ou em relação a alguns benefícios também. Nós temos que ver o contexto ao qual isso está envolvido e temos que nos dar conta que se as pessoas estão procurando auxílio, elas não estão procurando auxílio porque elas não têm nada o que fazer ou acordaram com a vontade de que o INSS ou que uma escola o ajude como professor auxiliar. Elas estão procurando porque, primeiro, na grande maioria das vezes, elas não têm condições financeiras de resolver. E depois, elas não têm também o amparo social que os ajude a melhorar. Então é extremamente importante que os laudos médicos sejam avaliados de uma forma mais adequada, que tenhamos menos reclamações com relação a isso. E é extremamente importante que você cobre do seu médico um laudo médico adequado, que tenha a patologia que a criança tem, que tenha as necessidades que ela mereça, que tenha as necessidades educacionais que ela mereça e cobrem também dos legisladores as mudanças na lei de educação para que se consiga abranger mais crianças e não ficamos escolhendo quem nós vamos auxiliar. Não é o laudo que precisa mudar, é a legislação que precisa mudar.
Então, é muito importante que a gente entenda esta capacidade que nós temos enquanto sociedade de mudarmos a legislação e não ficarmos brigando com os laudos. É muito importante isso. Um laudo é extremamente importante. O laudo pode ajudar o seu filho, mas quem está do outro lado precisa entender as limitações também de quem está desse lado, o qual não pode mudar um laudo, não pode justificar algumas coisas ao bel prazer da legislação. É muito importante que entendamos isso, é muito importante que compreendamos isso e sempre converse com o seu médico para que melhore da melhor forma possível, se exponha no laudo as necessidades, sejam de terapias, sejam do CID, que é essa classificação internacional das doenças, seja das necessidades na escola, seja das necessidades em qualquer lugar. Mas é importante que se tenha isso em mente, que precisamos mudar a legislação educacional, porque sem a mudança nós continuaremos escolhendo quem nós vamos auxiliar, dependendo do númerozinho que essa pessoa tem. Um abraço fraterno a todos.